A sala do restaurante mais luxuoso de Paris estava tomada por um burburinho discreto. Vozes abafadas de executivos, milionários e socialites que se reuniam ali todas as noites. Neymar entrou sem alarde, vestindo uma jaqueta simples e um boné, que escondia parcialmente seu rosto. Ele não estava ali para chamar atenção, apenas queria jantar tranquilamente. Mas bastou dar alguns passos para sentir os olhares de julgamento. O maître hesitou antes de se aproximar, analisando-o dos pés à cabeça como se sua presença ali fosse um erro. No canto do salão, um homem de terno impecável o observava com um olhar carregado de desprezo. Ele não fazia ideia de quem estava diante dele. Jean-Luc Moreau era um magnata da hotelaria, dono de uma rede de resorts exclusivos para a elite europeia. Para ele, status era tudo. Sentado à mesa com outros empresários influentes, ele viu Neymar e franziu o senho, incomodado. Mais um intruso, querendo se misturar onde não pertence, pensou. Ele chamou discretamente o gerente do restaurante e cochichou algo em seu ouvido, lançando um olhar afiado para o jogador. Segundos depois, o maître se aproximou com uma expressão rígida. Senhor, temo que este restaurante seja apenas para membros e convidados da casa. Talvez o senhor tenha se confundido com a entrada principal. O tom era polido, mas carregado de condescendência. Neymar olhou ao redor. Ele já havia estado ali antes, com amigos, sempre bem recebido. Mas agora, sozinho e vestido de forma casual, estava sendo tratado como alguém que não pertencia àquele mundo. Antes que pudesse responder, Jean-Luc decidiu tornar a situação ainda mais constrangedora. Eu mesmo posso pagar uma refeição para o rapaz. Certamente ele não sabe o quão caro é jantar aqui, disse, rindo para os amigos. O grupo ao redor da mesa riu junto, achando graça na suposta caridade do bilionário. Neymar encarou o homem por alguns segundos, avaliando suas palavras. Algo dentro dele dizia para apenas ignorar, mas havia algo naquele olhar superior e na risada sarcástica que fez seu sangue ferver. O gerente do restaurante hesitou, percebendo que talvez houvesse algo errado. Ele olhou para o maître e então para Neymar, como se sua fisionomia lhe parecesse familiar. Mas Jean-Luc, confiando plenamente em seu julgamento, se levantou e caminhou até Neymar com um sorriso falso no rosto. Vamos, rapaz, eu insisto. Não é todo dia que alguém como você tem a chance de comer em um lugar assim. A tensão na sala era palpável. Alguns clientes olhavam discretamente, enquanto outros apenas fingiam ignorar. Neymar respirou fundo, mantendo a calma. Ele já havia enfrentado muitos desafios na vida, muitas críticas, muitas pessoas que duvidaram dele. Mas aquilo era diferente. Era um ataque direto, uma tentativa de humilhá-lo sem nem mesmo saber quem ele era. Jean-Luc estalou os dedos e chamou um garçom. Traga para ele um prato especial, algo simples, nada muito sofisticado, para que ele não se assuste com os talheres. Os amigos do bilionário riram novamente. Neymar, então, deu um passo à frente, finalmente decidindo acabar com aquela farsa. Ele sorriu levemente e, com a voz calma, mas firme, perguntou: Você tem certeza de que quer me oferecer um jantar? O bilionário cruzou os braços, divertindo-se com a situação. Sim, rapaz, hoje é seu dia de sorte. Neymar então pegou o celular, abriu um aplicativo e, com poucos toques na tela, fez algo que deixou o gerente do restaurante completamente pálido. Jean-Luc continuava sem perceber o que estava prestes a acontecer. O gerente do restaurante arregalou os olhos ao
ver o nome que apareceu na tela do celular de Neymar. Ele reconheceu imediatamente. Seu rosto ficou pálido e o ar de superioridade que demonstrava há poucos minutos sumiu por completo. Jean-Luc, no entanto, ainda não havia percebido o que estava acontecendo. Ele se divertia com o que pensava ser uma situação ridícula, esperando que o jovem diante dele aceitasse humildemente sua oferta de caridade. Então, já decidiu o que vai pedir? Talvez algo mais simples, um prato que combine com o seu orçamento? Provocou Jean-Luc com um sorriso carregado de ironia. Neymar manteve a calma, mas um brilho sutil de satisfação surgiu em seus olhos. Ele virou a tela do celular para o gerente e perguntou em tom tranquilo: "Você poderia confirmar essa transação para mim?" O gerente engoliu em seco, sem saber como reagir. Ele se virou para Jean-Luc e tentou balbuciar algo, mas suas palavras saíram desconexas. Senhor Moreau, eu acho que há um engano." O bilionário franziu a testa, irritado com a hesitação do funcionário. "Mas que diabos está acontecendo?" "Senhor, o restaurante não pertence mais ao grupo hoteleiro. Ele foi adquirido recentemente", disse o gerente quase sem voz. O silêncio no salão foi absoluto. Jean-Luc sentiu um frio subir pela espinha. Ele olhou para Neymar, confuso, e depois de volta para o gerente. "O que você está dizendo? Quem compraria um restaurante como este sem que eu soubesse?" O gerente apontou com um misto de medo e reverência para Neymar. "Ele." Jean-Luc sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O sangue fugiu de seu rosto e um suor frio escorreu por sua testa. Seus amigos, que riam minutos antes, agora observavam tudo em um silêncio desconfortável. Neymar não precisou dizer mais nada. Ele apenas olhou para Jean-Luc e sorriu, esperando sua reação. Isso é uma piada, certo?" O bilionário riu nervosamente, tentando manter sua postura altiva. Mas o olhar do gerente confirmou que era verdade. Neymar agora era dono do restaurante mais exclusivo de Paris, e ele havia sido humilhado dentro do seu próprio estabelecimento. O silêncio foi quebrado pelo som de talheres batendo nos pratos e pelo sussurro discreto dos clientes, que agora entendiam o que estava acontecendo. Jean-Luc olhou ao redor, sentindo-se exposto, vulnerável, pela primeira vez em muito tempo. "Bom, Sr. Moreau", disse Neymar, com um tom tranquilo. "Parece que o jantar é por minha conta." Jean-Luc engoliu o orgulho, mas ainda tentou recuperar o controle. "Isso não muda nada. Você pode ter comprado este lugar, mas isso não significa que entende o que é elegância, classe e tradição." Seu tom era mais agressivo agora, um reflexo do desespero de quem percebia que havia cometido um erro irreparável. Neymar deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos do bilionário. "Elegância e classe não têm nada a ver com dinheiro. Você acha que o respeito se compra, mas ele se conquista. E hoje você perdeu o respeito de todos nesta sala." O bilionário sentiu o peso das palavras. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava no controle da situação. O poder que sempre usara para humilhar os outros agora não significava nada. Ele havia sido desmascarado e não havia como voltar atrás. O silêncio continuava denso no restaurante, tão pesado que parecia absorver o ar ao redor. Jean-Luc, ainda tentando recuperar sua dignidade, ajeitou o terno com mãos trêmulas. Ele olhava ao redor como se procurasse alguma saída, algum aliado que pudesse sustentá-lo, mas tudo que encontrou foram rostos desconfortáveis e olhares desviados. Ninguém estava disposto a defendê-lo.
Ele sempre foi o tipo de homem que impunha respeito pelo medo, mas agora, diante da verdade, sua autoridade se desmanchava como papel ao fogo. Neymar, por outro lado, não tinha pressa. Ele conhecia aquele tipo de homem. Já havia encontrado muitos ao longo da vida. Os que menosprezam os outros por acreditarem que dinheiro os torna intocáveis. Mas agora, ele não sentia raiva, sentia pena. Suspirando, ele pegou o menu e o abriu calmamente, como se a cena toda fosse apenas um incômodo passageiro. Já que estou no meu próprio restaurante, disse ele casualmente, acho que vou aproveitar a refeição. E já que você queria pagar meu jantar, Jean-Luc, fique à vontade para escolher algo para mim. O bilionário abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir formular uma resposta. Ele, que sempre fora mestre das palavras afiadas, agora se via sem argumentos. Cada segundo que passava sem reação era mais um tijolo no muro da humilhação que o cercava. Seus amigos, antes tão ávidos em rir de Neymar, agora se encolhiam em seus assentos, evitando chamar atenção. A verdade era que ninguém queria ser associado àquele constrangimento. O maître, ainda nervoso, decidiu intervir. Senhor Neymar, por favor, aceite nossas desculpas. Não tínhamos ideia. Se precisar de algo especial, estamos à disposição. Seu tom era completamente diferente de minutos antes. Neymar não precisou dizer nada, apenas acenou levemente com a cabeça, sinalizando que estava tudo bem. Jean-Luc finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu vacilante, sem a firmeza de antes. Isso não muda nada. Você pode ter dinheiro, pode ter comprado este restaurante, mas ainda assim, você não pertence a este mundo. A frase, que deveria ser um golpe final, saiu fraca, sem impacto. Neymar sorriu, não de deboche, mas com um certo cansaço. Que mundo, Jean-Luc? O mundo onde pessoas são medidas pelo que vestem, pelo que têm no bolso. Esse mundo está ficando pequeno. Um dia você vai perceber que tudo isso aqui... Ele fez um gesto discreto ao redor. Não significa nada se você não souber respeitar as pessoas ao seu redor. O bilionário respirou fundo, mas não respondeu. Ele sabia que não tinha mais como reverter a situação. E pela primeira vez, sentiu algo que raramente experimentava: vergonha. Neymar, sem perder tempo, voltou-se para o maître. Traga o prato mais caro do menu e, por favor, coloque na conta do Sr. Moreau. Afinal, ele insistiu tanto em pagar minha refeição. O maître engoliu em seco enquanto alguns clientes soltavam. Risadas discretas. Jean-Luc, imóvel, apenas acenou com a cabeça, aceitando sua derrota. O pedido foi feito e a tensão no restaurante parecia finalmente começar a se dissipar. O murmúrio discreto dos clientes voltava a preencher o ambiente, mas os olhares ainda estavam fixos na mesa onde Jean-Luc se encolhia em silêncio. O bilionário mantinha a postura ereta, mas qualquer um podia ver que sua confiança havia sido despedaçada. O prato chegou minutos depois, um dos mais refinados e caros do menu, servido com perfeição. Neymar pegou os talheres com calma, saboreando, cada segundo. Ele não precisava mais dizer nada. O próprio silêncio de Jean-Luc era a maior vitória. O maître, agora completamente submisso, serviu um vinho exclusivo, uma safra rara que só era oferecida aos clientes mais seletos. Jean-Luc reconheceu a garrafa imediatamente e sentiu o peso de sua própria ironia. Aquele era o tipo de luxo que ele negaria a qualquer um que não estivesse vestido de acordo com seus padrões. Ao levantar a taça, Neymar olhou diretamente para Jean-Luc. Saúde, disse com um meio sorriso.
a momentos inesquecíveis. O bilionário desviou o olhar, sentindo o calor da humilhação subir pelo pescoço. Ele nunca havia se sentido assim antes. Sempre esteve no topo, no controle, comandando com uma presença imponente e uma frieza estratégica. Mas agora, diante de Neymar, ele se via reduzido a um homem comum, vulnerável, incapaz de fugir da verdade. Depois de alguns minutos de absoluto silêncio, Jean-Luc finalmente respirou fundo e empurrou sua cadeira para trás, se levantando. Todos os olhares da sala voltaram para ele. Ele ajeitou o paletó, limpou a garganta e olhou para Neymar com um olhar mais contido, quase hesitante. Eu cometi um erro, disse, sem a arrogância de antes. Joguei um jogo que não podia vencer. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Ninguém esperava uma admissão de culpa, muito menos vinda de Jean-Luc Moreau. Neymar continuou, a observá-lo sem dizer nada. Jean-Luc abaixou levemente a cabeça, um gesto mínimo, mas que carregava um peso enorme para alguém como ele. Sem mais palavras, virou-se e começou a caminhar para fora do restaurante, sentindo cada passo como uma derrota amarga. Mas antes que ele pudesse sair completamente, Neymar chamou Jean-Luc. O bilionário parou. Não virou imediatamente, mas esperou, como se estivesse reunindo coragem. Volte aqui amanhã, disse Neymar sem animosidade. Talvez eu tenha algo para te ensinar. O silêncio tomou conta do lugar mais uma vez. Jean-Luc não respondeu, mas depois de alguns segundos, acenou de leve com a cabeça e saiu sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Jean-Luc Moreau estava parado diante da imponente entrada do restaurante. Ele hesitou antes de entrar. Nunca em sua vida havia sido chamado para aprender algo com alguém que ele considerava inferior. Mas algo, na maneira como Neymar falou na noite anterior, o fez refletir. Durante anos, ele construiu seu império com base na imagem, no poder e na exclusividade. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse governando um castelo de areia prestes a desmoronar. Ao entrar, percebeu que o restaurante ainda estava fechado para o público. Apenas funcionários circulavam, ajustando detalhes, limpando mesas e preparando o espaço para a noite. No centro do salão, sentado casualmente em uma mesa comum, Neymar tomava um café, relaxado. Ele levantou os olhos e sorriu ao ver Jean-Luc. Fico feliz que tenha vindo, disse Neymar, indicando a cadeira à sua frente. Jean-Luc hesitou, mas se sentou. Eu quase não vim, confessou, cruzando os braços. Mas passei a noite pensando. Você quer me ensinar o que exatamente? Neymar colocou a xícara de café sobre o pires e inclinou-se levemente para a frente. Me diga, Jean-Luc, o que significa sucesso para você? O bilionário bufou, como se a resposta fosse óbvia. Poder, dinheiro, influência. Construir um legado que ninguém pode apagar. Neymar assentiu devagar. E quantas pessoas precisaram ser humilhadas para que você chegasse até aqui? A pergunta fez Jean-Luc estremecer. Ele nunca havia pensado dessa forma. Para ele, os negócios eram um jogo. Um jogo onde apenas os fortes sobrevivem. Mas agora, diante de alguém que havia conquistado o mundo sem precisar pisar em ninguém, sentia-se pequeno. Eu já fui julgado muitas vezes, Jean-Luc, continuou Neymar, pelo que eu visto, pelo meu jeito de ser, pelas minhas origens. Mas aprendi que respeito não se compra. E poder que não é baseado no respeito é vazio. Jean-Luc abaixou os olhos.
Pela primeira vez em anos, não tinha argumentos. Ele percebeu que sempre foi movido pelo medo de perder o controle, medo de parecer fraco. Mas agora, sentado diante de Neymar, compreendia que força de verdade não vinha da humilhação, mas da humildade. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou: "Eu nunca pedi desculpas a ninguém. Nunca achei que precisasse, mas acho que agora é um bom momento para começar." Neymar sorriu. "Todo mundo pode mudar." "Jean-Luc, a questão é, você quer?" O bilionário respirou fundo. Ele sabia que sua resposta definiria não apenas aquela conversa, mas o rumo da sua própria vida. Jean-Luc abaixou a cabeça por um momento, respirando fundo. Nunca em sua vida ele havia se sentido tão exposto, tão vulnerável. Para um homem acostumado a estar no topo, admitir que precisava mudar era quase como aceitar a própria derrota. Mas no fundo, ele sabia que aquilo não era uma perda, era uma chance de recomeçar. Ele ergueu os olhos para Neymar, que o observava pacientemente, sem qualquer traço de julgamento. "Eu quero mudar", Jean-Luc disse, sua voz firme, mas carregada de algo novo. Sinceridade. "Eu passei anos construindo minha vida baseada na aparência, no poder e no medo. Nunca me importei com quem precisei pisar para chegar onde estou. Mas ontem eu vi o que realmente importa." Neymar assentiu, satisfeito. "Reconhecer isso já é um grande passo", disse ele. "Mas mudança de verdade não acontece da noite para o dia. Você precisa agir diferente, não apenas falar diferente." Jean-Luc apertou as mãos sobre a mesa, refletindo. Ele sabia que Neymar tinha razão. Palavras vazias não significavam nada sem ações concretas. Mas o que ele poderia fazer? Como poderia começar? "Eu quero fazer algo significativo", disse, finalmente. "Quero usar minha influência para ajudar, em vez de menosprezar. Quero reparar os danos que causei ao longo dos anos." Neymar sorriu e pegou o celular, enviando uma mensagem rápida. "Então vem comigo", disse, se levantando. "Tenho algo para te mostrar." Sem hesitar, Jean-Luc o seguiu para fora do restaurante. Caminharam pelas ruas de Paris, até chegarem a um bairro mais simples, longe do luxo e da ostentação que o bilionário estava acostumado. Quando chegaram a um pequeno centro comunitário, Neymar parou e apontou para o prédio. "Aqui é onde eu invisto meu tempo e meu dinheiro. Crianças que não teriam oportunidades agora têm acesso a esporte, educação e um futuro melhor." Jean-Luc olhou em volta, observando as crianças brincando, treinando futebol, estudando em salas equipadas. Ele nunca havia pisado em um lugar assim. Sempre investira em negócios que lhe trariam mais lucro. Mas ali, naquele momento, percebeu que aquele era o tipo de investimento que realmente importava. "Eu quero ajudar", disse, sentindo algo genuíno despertar dentro dele. Neymar colocou a mão em seu ombro. "Então comece agora." Jean-Luc respirou fundo e deu seu primeiro passo rumo a uma nova versão de si mesmo. Pela primeira vez em sua vida, o dinheiro não era apenas poder, era uma ferramenta para transformar vidas. E ele soube, naquele instante, que aquela era a sua maior conquista. E assim, Jean-Luc Moreau descobriu que o verdadeiro poder não está na riqueza, no status ou no controle, mas sim no impacto que podemos causar na vida das pessoas. Neymar não precisou revidar com arrogância ou vingança. Ele usou a humildade e a verdade para ensinar uma lição inesquecível. Respeito e caráter valem mais do que qualquer fortuna.
E aqueles que entendem isso são os verdadeiros vencedores. E você? O que achou dessa história? Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa lição e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Você acredita que dinheiro pode mudar uma pessoa ou só revela quem ela realmente é? Comente aqui embaixo.